Deus. Te pedimos que Tu venha sobre a vida deles, Pai, nessa noite. Que Tu possa falar, Senhor, através da vida deles, Deus, que tudo aquilo que nós ouvimos ali, Senhor, no retiro, Pai, toda aquela palavra, Senhor, que ficou marcada nos nossos corações, Pai, hoje também eles possam compartilhar, Senhor, aqui, Senhor, com os casais que não estavam ali, renovar, Senhor, a memória daqueles que estavam, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui, Senhor, ainda mais, Senhor, próximos de Ti, Senhor, entendendo aquilo que Tu tem para a nossa família e para a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Cadê sua Bíblia? É a Bíblia? Está no smartphone. Boa noite. Eu acho que todos nos conhecem. Eu sou Acho que a sim. Inês, Alberto. esposa do Alberto. É isso aí, deu. Não vamos contar tudo hoje. Não. Mas a gente quer compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido do Senhor. E nós tivemos ali um momento no retiro. E nós fomos ajustados. Né? A gente pensa, às vezes, assim, a gente vem para o retiro, ou vem para o encontro. E a gente só vai porque a gente gosta, né? É legal ouvir uma palavra, receber de Deus. Mas a gente é apertado, é confrontado com tantas coisas na nossa vida, né? Então, a gente vai compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus falou conosco e também recapitular pela palavra do Senhor. Estou aqui. Tem. É um grande desafio, porque nós estivemos lá no retiro e foram 6 ministrações. Cada ministração de 45 minutos a 50 minutos. E nós temos o desafio de falar das 6 ministrações em 20 minutos. Então, vai ser realmente um grande desafio. O que nós queremos é dar uma recapitulada, são assuntos importantes. E claro que esse assunto ele não esgota, não esgotou lá, e muito menos aqui vai esgotar, mas já está sendo escrito um livro pelo José Bernardo, que nos abençoou com sua presença lá. E são fundamentos importantes para o nosso relacionamento. Eu quero contar rapidinho a historinha que ele contou, como surgiu isso. Tá assim, apertando os parafusos por um relacionamento ajustado. Esse era o tema do retiro. E o pastor Zé Bernardo ele teve uma experiência com um carro, numa certa ocasião, em que o pneu do carro dele furou, ele parou para trocar o pneu, e trocou o pneu e saiu. Depois de andar um pouco com o carro começou a fazer barulho, aquela roda começou a fazer barulho. Ele teve que parar no lugar, num posto, e ele viu que os parafusos que ele colocou, ele não apertou. Ele apertou com a mão e foi embora. Então os parafusos foram se desajustando, foram soltando, e quase que ele tem um acidente por conta disso. Né? E nessa oportunidade, Deus fala com ele. E ele traz essa metáfora para relacionamento conjugal, onde nós, como marido e mulher, como família, nós também temos ajustes a serem feitos. Nós temos coisas na nossa vida que precisa dar um apertãozinho. Às vezes tem uns parafusos frouxos, e é bom a gente sempre acertando, porque nunca nós vamos incorrer num acidente, e nós vamos ter sempre o nosso casamento, a nossa relação firmada e ajustada. Então, é sobre isso que nós queremos falar rapidamente, Bem rapidamente, nessa noite. Nós temos poucos minutos, Pouquíssimo. porque a gente tem depois, né, um depois que precisa ter mais tempo. Então, nós ouvimos ali, né, são 5 parafusos, então são 5 pontos. Já mudei aqui. É horrível falar isso, mas enfim, são 5 parafusos, e o primeiro deles, né, como não poderia deixar de ser, aliança.
Mas é Só um minutinho. importante... Só um minutinho. Por que ele fez 5? Podia ser 6, podia ser 4, podia ser 10. Mas como o carro dele tinha 5 parafusos no pneu, então ele fez 5 pontos. Tá bom? Então não tem nada de místico, não é místico. nada de numerologia, é só porque... Foi na hora que Deus falou para ele. Sim, tá bom. Mas claro que podem ter muitos outros parafusos que a gente precisa ajustar, né? Mas ele trouxe esses 5 pontos que nós encontramos lá em Gênesis. No domingo que vem, a gente começa aqui no curso de servos, o módulo Família, Projeto de Deus. E eu falo a mesma coisa lá, quando eu começo a ministrar sobre família, que tudo que nós precisamos encontrar sobre família está em Gênesis do capítulo 1 ao 3. Então, quem já fez o curso de servos aqui sabe que a gente trabalha muito em cima desses 3 capítulos, porque é o princípio de tudo. É quando Deus estabelece a família. Então, lá ele estabelece a aliança, que é o primeiro parafuso que a gente vai falar aqui. Brevemente, a aliança, ela se refere à obediência. Então, quando Deus estabelece a aliança com o homem e com a mulher, com o casal, ele estabelece um propósito de obediência para que eles sejam prósperos no relacionamento. Então, para que eles tivessem uma vida plena, naquele lugar, naquela situação, eles precisariam obedecer. Então, lá em Gênesis 2, 15, de 15 a 17, o Senhor coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, e ele ordena ao homem: coma livremente de todos os frutos do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore aí tu nem te aproxima, não come dele. Não come, porque no dia em que você comer, você vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente. Essa vai ser as consequências da tua decisão. O Senhor deu ao homem, assim como nos dá, a liberdade de escolhermos. A gente quer fazer a vontade de Deus ou não. E porque aliança é um parafuso importante de se ajustar no casamento. Porque quando eu sei que a minha aliança com o Senhor, ela existe para o meu bem e o Senhor está nessa relação, eu não vou ficar preocupado com o que o Alberto está fazendo para mim. Porque a minha aliança é primeiro com Deus. E aí eu não vou quebrar a minha aliança com Deus, quebrando a minha aliança com o Alberto, já que foi o Senhor que firmou isso. Quem foi que instituiu a família? Foi o Senhor. Quem estabeleceu a aliança entre homem e mulher? Foi o Senhor. Então, quando eu penso em quebrar essa aliança, eu quebrei primeiro com o Senhor, independente do motivo. Esse é o primeiro ajuste. Então, quando eu penso, não quero mais esse lugar, não quero mais esse casamento, eu já estou dando lá uma ideia para o diabo, que já está me cercando, como cercou Eva, como cercou Adão, para que ele me tente a olhar para mim, para o meu coração, para aquilo que me faz feliz, para os meus interesses e não para o interesse do outro. E aí eu vou pecar. Então, a minha aliança com o meu marido depende da aliança que eu tenho com Deus. Se eu quiser manter uma aliança com Deus de obediência e ser próspera, eu vou agradar ao Senhor, mesmo nas dificuldades do meu casamento. Então, a gente tem 44 anos de casado, vai fazer 45, e a gente tem conflito, a gente tem dificuldade. Mas se a minha aliança não estiver firmada no Senhor, ali vai a dica para o nosso casalzinho recém-casado, se não estiver firmada no Senhor, ela vai cambalear e pode ser rompida mesmo. Né? Vamos lá. Tá, porque a gente às vezes acha que casamento é contrato. Então, eu caso, eu tenho um contrato com a Inês. E num contrato tem obrigações e deveres. E se um deles não cumpre a obrigação, não corresponde aos deveres, então esse contrato pode ser desfeito. Isso é o que o mundo diz. Mas, quando nós casamos, embora eu tenha feito uma aliança com a Inês,
diante de testemunhas, diante de irmãos, diante da igreja, diante de parentes. Eu declarei uma aliança, mas essa aliança declarada, ela é infinitamente inferior à aliança que nós dois fazemos com o Senhor. Então, se nós estamos agora nos casando e fazendo uma aliança com Deus, o que pode destruir essa aliança? Então, essa é uma coisa muito importante. Quando nós começamos a pensar, e aí são os parafusos que começam a desajustar, quando nós começamos a pensar que o meu casamento pode acabar. A minha aliança pode ser desfeita. Isso é um desajuste muito grande e nós precisamos retomar isso na nossa vida e ter a consciência de que o teu casamento, o meu casamento, o nosso casamento foi firmado diante do Senhor. Amém? Então esse é um primeiro, ele coloca como primeiro, talvez o mais importante, porque nada pode destruir isso. Que tem a ver com obediência e desobediência, né? O segundo parafuso que ele fala que é importante nós pensarmos como casal é missão. Isso é um pouco mais complexo, mas ele é muito importante. Quando nós casamos, e aqui a gente tem essa passagem também, todas as passagens são em Gênesis, então a gente não vai ler tudo, a gente só vai citar, porque o tempo não nos permite fazermos uma análise mais profunda. Mas aqui, essa passagem, Deus avalia, olha o homem, que o homem dá animal, é nome para todos os animais, mas ele está sozinho. Ele está só. Não tem alguém que lhe corresponda. Ele chama isso, nós chamamos isso de missão. Quando Deus chama o homem e dá uma tarefa para o homem, existe um problema estabelecido. O homem sozinho, ele é incapaz, ele é incompleto de cumprir o propósito que Deus tem para a família. Então, quando Deus olha e vê que o homem está só, ele faz uma mulher. Aí a gente conhece a historinha, a sua costela, ele faz uma mulher, intencionalmente, ele cria essa mulher e entrega para Adão, para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus tem para a vida, para a sua vida e para a sua vida como casal. Então isso é uma coisa muito importante, a missão, porque às vezes nós nos casamos e o homem tem um objetivo de vida e a mulher tem um outro objetivo de vida. E de fato, é muito importante nós pensarmos, se eu casei com a Inês, se tu casou com esse homem que está do teu lado aí, se tu casou com essa mulher que está do teu lado, faça a seguinte pergunta para Deus: por que é que nós casamos? Será que Deus só juntou pensamentos diferentes e propósitos de vida diferentes? É isso? Será que é? Então nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa missão. Nós, como marido e mulher, agora uma só carne, nós temos uma missão em comum, juntos. Não é possível cada um ir para um lado. Não é possível cada um ter a sua proposta de vida independente do outro. Nós agora fazemos parte de uma unidade. Nós somos um só corpo, e por ser um só corpo, Deus tem algo para a nossa vida. É importante a gente pensar nisso. É legal, a gente estava conversando com os casais, curso de noivos, né? Então é mais fácil isso. Então quando tu está namorando, que tu vai casar, então tu já vai olhando, será que o marido,
a esposa que tu tem, que tu está escolhendo, tem o mesmo propósito de vida? Será que pensa a mesma coisa dentro do reino de Deus? Por exemplo, eu vou casar com uma mulher, estou olhando, observando, e ela tem um chamado missionário para a África. Ela tem, é o chamado dela, mas eu não. O meu chamado, eu quero ser, sei lá, engenheiro petrolífero, porque eu quero trabalhar na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Mas ela quer ir para um lugar e tu quer ir para outro. Os propósitos de vida estão desajustados. Então, é importante que a gente colabore um com o outro no cumprimento do seu propósito que Deus estabeleceu. Senão nós vamos cada um para um lado. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Muitos casamentos, eles começam a ter problema, e aí depois de casado a gente descobrir essas coisas é mais difícil, né? Para ajustar, mas começam a ter dificuldades, porque cada um quer fazer uma coisa na vida independente do outro, sem considerar que a missão que Deus deu, ela deu para o casal. Amém? Fala. O egocentrismo tem feito com que as pessoas olhem muito mais para si do que para a missão de um todo do casamento, porque não são mais dois, são um, né? Até o português fica confuso, mas é isso, né? A matemática fica confusa quando 1 mais 1 não são 2, são um, né? Então é uma pessoa para o Senhor, é um. No Senhor, o casal é um. E aí, cada um quer ir para um lado. O que vai acontecer? Né? Vai ficar a cabeça de um lado, o corpo do outro, ou o tronco de um lado, as pernas do outro, um braço para lá, outro braço para cá. Isso não dá certo. Adão e Eva começaram errado lá. Porque quando o Senhor perguntou, né, para onde vocês estavam olhando, e Adão culpou Eva culpou a serpente, e assim foi. Ou seja, cada um quis fazer aquilo que estava e achou que tinha justificativa. Todo mundo vai ter. E às vezes a justificativa é plausível. Mas ele não me entende, ela não me entende. Quando a gente começa para esse lugar, é complicado. Quando o marido, né, que deveria morrer pela esposa, como Jesus morre pela igreja, começa a pensar que ele tem sempre razão, e vamos lá começar em Efésios, quando diz que a mulher seja sujeita ao marido, o marido deve ser Jesus para a mulher. Mas antes disso começa assim, sujeitai-vos um ao outro. Marido, esteja sujeito à sua esposa. Esposa, esteja sujeita ao seu marido. Não é só um dos dois. Então é muito fácil eu cobrar do outro, mas eu preciso olhar para essa missão e pensar que o Senhor estava falando comigo. O que é que o Senhor quer de nós nesse casamento? De nós nesse casamento, né? Então, sempre olhar para esse propósito. Quando eu tenho um propósito de vida, ele citou lá, né, o Frankl, no nosso retiro, ele citou o Frankl, eu sou meio fã do Frankl, mas enfim, ele tem um monte de coisa que não tem nada a ver, mas eu gosto muito de quando ele diz assim, quando você tem um sentido, um propósito para viver, tu não tem motivo para morrer. Então, isso é básico no casamento. Se o casal sabe qual é o seu propósito, e o seu propósito é glorificar o Senhor, viver para o Senhor, vai separar por quê, Jesus Cristo? Vai romper o laço por quê? Enfim, missão. Aconteceu com Adão e Eva, quando já desajustou isso, o que eles fizeram? Cada um buscou a sua satisfação pessoal. Na dificuldade, o problema não é meu, é dele, o problema não é meu, é dela. Então, cada um foi para um lado. Eu sou vítima. Na satisfação dos seus próprios desejos, independente do outro. Então, quando a gente pensa num casamento, numa aliança, que ela é firmada com Deus,
Deus não nos uniu por acaso. Embora a gente possa até ter achado isso. Quando nós casamos, nós não éramos cristãos, não tínhamos Jesus, não tínhamos nos entregado a Jesus, mas nós fomos unidos. E hoje nós entendemos que nós somos unidos para um mesmo propósito. Claro que isso levou um tempo para ser ajustado, mas nós fomos entendendo essas questões. Então Deus não te uniu por um acaso, foi uma sorte. Não, Deus tinha um propósito para a tua vida junto com a tua mulher. Deus tinha um propósito para a tua vida junto com o teu marido. Então nós temos que pensar nisso. E o que segura tudo isso é a aliança que nós fizemos com Deus. Um terceiro aqui, vamos lá, um terceiro. Esse terceiro é bombástico. Esse terceiro é comigo, amor. É contigo? É. Então tá. Esse terceiro é a libertação. Que raio de parafuso é esse, libertação no casamento, né? Então tem uma libertação, lá a gente vai fazer um descarrego. Enfim. O que é isso? O que foi? É importante. Descarrego? Não, é porque libertação, então vamos lá, né? Não. Essa libertação, lá em Gênesis, ela é muito clara. Quando eu ouvi, eu fiquei passada, assim. Porque eu nunca tinha ouvido isso. As pessoas, às vezes, dizem assim, ó. Ai, tu vai te enforcar, tu vai casar agora, tu vai te amarrar. Ah, olha, não é fácil, não. Já vou te dizer, você está bem solteiro. Né? Até o próprio Paulo trouxe lá uma palavra, né? Ah, é melhor ficar solteiro, tal. Casamento, ele é libertador. Quando ele é libertador? Quando você se dá conta de que você é incompleto sem o outro. De que falta em ti. Porque ninguém foi criado para ser sozinho. E Deus com disse exceção isso. dos eunucos, né? Enfim. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, quando ele viu lá o homem na passagem, né? Então, o homem foi chamado por Deus, assim, ó, vem cá, vou te mostrar uma coisinha que eu fiz. Dá nome a todos esses animais. Aí o homem foi olhando, mas é o elefante e a elefoa. É o cachorro e a cadela. Sim. É o boi e a vaca. É o coelho e a coelha. Tá, e eu? Só eu de macho? E ele, né, não encontrou alguém que lhe fosse idônea, ou alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe completasse. Ele se sentiu faltando. E o Senhor olhou, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez a mulher. Como é que ele fez a mulher? Ele fez o homem dormir um sono profundo. Gente, dormir bem é libertador ou não é? Dormir bem, tu acorda assim, né? Com um respiro diferente. E foi isso que Deus fez. Além dele acordar descansado, porque ele dormiu, descansou no Senhor, o Senhor entregou para ele aquilo que o completava. Porque sem a mulher, ele não era integral. Ele não era competente, ele não era completo. Ele não era total. Era incompleto. E isso foi libertador para o homem, porque aí ele pôde cumprir a sua missão, que é o parafuso anterior, tendo uma aliança, firmando uma aliança com uma mulher no Senhor. Então a gente vê que o carro não vai andar só com parafuso, nem só com dois, precisa de um terceiro. Quando o homem era insuficiente, solteiro, e o Senhor traz isso para que ele tenha uma vida suficiente, completa, na sua integralidade, para ser liberto dele mesmo, porque sozinho e olhando para nós mesmos, a gente faz muita besteira. Eu preciso do Alberto. Ele é totalmente oposto de mim. Eu sou uma sanguínea, colérica, enlouquecida. Ele é um fleumático, melancólico, tranquilo. Se ele não vier quase do sono para esse lugar, né, de me acalmar, claro que ele tem um pouquinho do outro, né, mas se ele não vier para esse lugar de amor, ou de quando eu estou surtada, ele se cala. Deu? Eu tenho a medida exata para mim.
e ele tem a medida exata para ele, porque se ele tivesse uma mulher fleumática e melancólica, ia ser um tédio, né, amor? Sim, tem uma coisa muito interessante. Para ele, né, eu digo assim. Tem gente que se dá muito bem com os fleumáticos aí, fleumático com fleumático, melancólico com melancólico. Eu Não dá acho certo. que ele ia... Aconteceu um episódio hoje, vou falar. Ele conta sempre uma historinha. É. É assim, para quem nunca viu a gente falando, ele sempre tem uma historinha. Nós somos libertos de nós mesmos, porque nós, não tendo alguém para nos mostrar um outro caminho, a gente acaba enfiando o pé pelas mãos. Então, essa liberdade é liberdade de eu decidir sozinho o que eu quiser, olhando só para mim. Eu preciso ter limites, eu preciso ter direção. Então, foi hoje de manhã, a gente estava conversando e aí a gente falou assim, mas por que nós vamos para São Paulo, né? Não entendi por que nós vamos para São Paulo agora em novembro, mas tudo bem. Aí eu falei para ela assim, será que dá para cancelar a passagem? Aí eu falei, não sei, eu posso ver isso. Mas ela sabe como eu sou. Aí ela saiu, foi para a escola, e depois que ela saiu, 15 segundos depois veio uma mensagem. Não faz nada por impulso, espera, não cancela nada, vamos orar primeiro. Porque eu já estava pegando o celular para cancelar a passagem. E eu pensei bem, falei, é verdade, não vou fazer isso agora. Não. Porque a gente tem um propósito para ir para lá, né? Mas foi 15 segundos depois, eu já estava pegando o celular para cancelar a passagem. E ela falou, não faz nada por impulso. Aguarda e vamos orar sobre o assunto. Somos libertos de nós mesmos. Na relação conjugal, nós somos libertos de fazermos aquilo que nós queremos, independente de qualquer coisa. Isso é tão real, é tão forte, né? Quando a gente entende isso no Senhor. Porque tu começa a se questionar. Quando tu tem esse pensamento assim, o que o Alberto diria sobre isso? Será que eu vou deixá-lo triste? Será que ele vai gostar? Acho que eu vou esconder dele, não vou falar nada. Quando eu penso em vou esconder dele e não vou falar nada, tu está querendo andar sozinho. Quando eu penso, não sei, eu vou sondar. Pode até ser que eu não diga exatamente se for uma surpresa, mas pode ser que eu dê uma sondada. Ou pode ser que eu diga, eu pensei nisso. Eu acho que tu não ia gostar. Pode ser que ele diga, não, legal, mas podemos fazer diferente. Isso é andar junto, isso é andar na mesma missão, isso é andar no mesmo propósito e ser liberto de nós mesmos. Foi nesse sentido que o Senhor fez os dois, né? Homem e mulher, tão diferentes e que se completem. Amém. Vamos para mais um? Unidade. Disse então o homem, esta é, sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi retirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse é um outro parafuso que precisa ser ajustado, é o parafuso da unidade, da individualidade. Nós, como casais, não somos mais sozinhos na vida. Tudo que se refere a mim, se refere a ela. E tudo que se refere a ela, se refere a mim. Agora nós somos indivíduos, mas que fazemos parte da mesma unidade. Então nós não decidimos mais nada sozinho, porque a minha outra parte precisa me ajudar a decidir. A outra parte precisa colaborar comigo naquilo que eu sou. Precisa ser a lixa para a minha vida. Então, esse parafuso é de extrema importância, porque nós precisamos sair do lugar da individualidade e
entrarmos para o local do casamento, onde nós somos uma só carne. E uma só carne pensa junto, conversa junto, decide junto. Nós somos uma só carne. E eu gosto dessa passagem, quando ele fala ali que se unirá a sua mulher. E é uma expressão bastante forte essa de se unir. Unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. A ideia aqui de unir é cimentar. Parece que unir é assim, né? Agora estou unido, estou junto. Mas a ideia não é essa, a ideia é de cimentar. Quem aqui trabalha com obra sabe bem disso e já me ouviu falar também. Né? E o que é cimentar? Imagina só, nós pegamos 2 azulejos de parede, 2. Passarmos cimento de cola nele e grudar os 2. O que nós estamos fazendo com esses 2 azulejos? Cimentando um ao outro. Bom, essa cimentação, depois que ela sofrer a ação do tempo e do calor, vai secar essa cola. Essa cimentação vai secar. Essa é a ideia. Então, eu não estou mais simplesmente junto dela, eu estou ligado, grudado, colado, cimentado à outra parte. Então, os 2 se unirão e serão uma só carne. Qual é a possibilidade que, se nós quiséssemos agora pegar esses 2 azulejos cimentados, não deu certo. Um azulejo era verde, o outro era azul, a gente cimentou um no outro, e agora a gente quer descolar isso. Qual a possibilidade? Vai quebrar. É impossível que haja a separação disso. Essa é a ideia. Então, se eu estou cimentado, agora eu sou um com a Inês. Embora somos 2 indivíduos, mas agora a nossa individualidade se colou um na outra e agora nós fazemos parte de uma unidade. Então, tudo que tem a ver com a minha vida tem a ver com a vida dela. E vice-versa. Nós não podemos mais decidir sozinhos. Nós não podemos mais deixar de conversar. Nós não podemos mais deixar de resolver as coisas sozinhos. Nós agora temos uma responsabilidade com o outro. E quando nós partimos para viver cada um na sua, e a gente às vezes brinca, né? Existem casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas não são casais. Tudo é dividido na vida. Tudo é meu e é teu. Nada é nosso, parece. Nada é em comum. A não ser deitar na cama. E olha, tem muitos que ainda dormem em camas separadas. Então parece que vivem com 2 amigos, e desculpe a expressão, como 2 amigos íntimos, que de vez em quando, ou de vez em sempre, não sei, resolvem ter uma relação sexual. Parece que o casamento é isso. Nós somos um. Encosta aí na tua mulher, encosta aí no teu marido agora, encosta assim, encosta. Encosta firme, e diz aí para ele, diz para ela assim, nós estamos cimentados. Não adianta que não vai quebrar esse negócio. Não vai sair. É isso aí. E o outro e último, ajuste, é sobre a intimidade. E a gente pensa em intimidade, a gente já pensa sempre já na questão sexual, né? E tem a ver, mas lá em Gênesis 2:25, diz que o homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Viviam nus, transparentemente nus, sem nenhum problema. E nus em todos os sentidos. De alma também. De corpo, de alma, de coração.
espiritualmente. Um sabia muito bem do outro. Não tinha senha de celular, que o homem e a mulher não conhecem. Não tinha, não pegue, não mexa nas minhas coisas, porque é meu, não te dou esse direito. Isso é invasão de privacidade. Isso é invasão de privacidade. Isso não existia. Isso tudo começou a acontecer depois do pecado. Quando Adão e Eva fizeram vestes para si, cada um fez a sua própria veste, de folhas de figueira, e ele trouxe lá a questão da figueira, né, o pastor José Bernardo, de ser uma árvore que produz um fruto doce. E o cheiro da árvore é doce. E as folhas são grandes, são fortes, são firmes, cobrem bem. Mas não era o método de Deus, não era o que Deus tinha planejado. Não era o propósito de Deus para os dois. Que eles se escondessem do Senhor. Então, já ali a perda da intimidade começou com o Senhor. Já começaram a fugir de Deus. E a gente faz isso. Quando a gente não está bem, a gente já foge do Senhor. A gente não quer mais ouvir a Deus. E quando ouve, não sei se é bem assim. Será que vai se adequar à minha necessidade? Aí eu começo a ler a Bíblia, quando eu olho um versículo, isso acho que não é o que Deus quer que eu leia agora, eu tenho que procurar outra coisa. E vou ler o que se adequa à minha necessidade naquele momento. Eu vou fazer aquilo, eu vou justificar o meu pecado, eu vou justificar os meus interesses, eu vou justificar as minhas decisões. E isso é quebra de intimidade com Deus, é quebra de intimidade um com o outro. Quando eu não tenho mais a transparência emocional com meu marido e ele comigo de dizer como eu estou me sentindo. A gente mente. O outro pergunta, como é que tu tá? Eu não vou dizer para ele que eu estou com raiva dele hoje, porque eu tô. E aí ele vai me perguntar, por que tu tá com raiva, amor? Sabe o que é? E eu posso dizer como eu estou me sentindo, porque ele, meu marido, vai me entender. Mas e se ele não me entende? Eu vou falar com Deus, eu vou conversar com Deus e vou voltar ao meu marido, porque o Senhor quer essa transparência. Ele vai me dar sabedoria para eu falar com Ele. Eu preciso falar como eu me sinto. Essa transparência precisa existir. Se o meu marido, se a minha mulher não for essa pessoa, né, que a gente diz, eu e o Alberto, que se não for o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, tem alguma coisa errada. Porque é tu. A palavra de Deus diz, o meu corpo não é mais meu, é dele, o corpo dele não é mais dele, é meu. Se eu não sei todas as verruguinhas e pintinhas que ele tem algum problema comigo. Se ele não sabe a mesma coisa de mim, tem alguma coisa errada. Se ele não sabe qual é o meu sentimento que aflora mais rápido, tem algum problema com ele, porque ele não está me estudando. Ou ele não está me dando ouvidos para falar como eu me sinto. Se eu não sei quem é o Alberto, se eu não conseguir, se ele perguntar assim, amor, quem eu sou, e eu não souber dizer para ele, tem algum problema comigo, não é com ele. Eu não posso dizer para ele, é tu que não me conta. Ele vai dizer assim, eu não te falo, porque toda vez que eu abro a boca, tu me critica. Toda vez que eu vou falar como eu me sinto, tu ri de mim. Toda vez que eu choro, tu fala, tá chorando por quê? Parece aquele marido da Penina lá, Eucana. Da Ana, o Eucana, que a Ana chorava, ele tá chorando porque é mulher. Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos, coitado, sabe de nada. Então, às vezes, a gente não se oportuniza ser conhecido, é verdade, mas às vezes o outro não dá essa oportunidade. Aí eu tenho que ver quem eu sou nesse casamento. Eu sou a pessoa que não dou oportunidade para meu marido me conhecer, ou eu sou a pessoa que não deixo, né, que não oportunizo, ou que não me dou a conhecer. Eu sou fechada mesmo, eu não vou falar nada. Tá, mas tu é uma pessoa, é a tua parte. Como é que ele não vai saber? Tu não precisa se abrir com o pastor. Aí o pastor sabe tudo de mim, mas meu marido sabe nada, inocente. O pastor Luciano teve uma ministração no começo do ano,
sobre conversas difíceis. Não sei quem lembra. É verdade. E não é fácil, não. É difícil. Mas a intimidade nos faz entrar nesse lugar de conversa difícil. Porque se nós entramos nesse lugar de conversa difícil, essa intimidade não vai fazer com que, mesmo sendo difícil, a gente quebre a aliança, porque a nossa aliança foi firmada com Deus. Então, se a gente entra num lugar que é difícil, nós vamos nos ajustar, porque nós compomos a mesma missão. Se nós entrarmos nesse lugar difícil, a intimidade vai fazer com que a gente entenda que nós somos um. Que nós fazemos parte dessa unidade. Então, a intimidade é uma coisa muito importante no relacionamento. Hoje em dia é bem complicado, ele até coloca algumas coisas, né? Mas basicamente ele coloca a questão do segredo. Ele fala uma frase que é bastante importante, que o segredo, mesmo quando é bom, é ruim. Não tem segredo bom. O segredo é sempre ruim. Porque mesmo quando ele é bom, ele pode ser entendido de outra maneira. E pode ser ruim. E ele dá uma sensação de controle, né? Quando eu tenho um segredo, eu estou no controle. E a intimidade me faz abrir o coração. A fragilidade, né? A vulnerabilidade, todos nós somos, né? Todos nós somos vulneráveis. Não é um lugar fácil, não é uma coisa fácil. E às vezes, quando você vai se revelar, dá uma DR. A gente vai começar, eu convido todos vocês para fazerem o curso de Família Projeto de Deus. É ministrado por mim, pelo Alberto. E é muito legal esse curso, esse módulo, são 4 encontros. E a gente tem um módulo ali que a gente fala da comunicação, a comunicação não violenta. Então, como é que eu vou falar para o outro como eu me sinto e sentir também a necessidade do outro? É muito legal, mas hoje não vai dar. Mas a gente vai para a chave de boca. Chave de boca. Que a gente tem só uns minutinhos. Só uns minutinhos, só para a gente concluir. Vou falar bem rápido aqui, mas é uma coisa importante. Quando nós temos problemas no relacionamento, ele coloca uma chave de boca, né? Porque os problemas ele deu o nome de parafusos, né? Que precisam ser ajustados, e ajusta-se com uma chave, só uma analogia. E às vezes quando nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos, nada contra a psicologia como ciência e como ferramenta, nada contra. Mas nós estamos muitas vezes terceirizando a solução dos nossos casamentos para consultórios e terapias, ao invés de nós, em primeiro lugar, buscarmos na palavra de Deus. Infelizmente, hoje é uma realidade. Hoje se tem muito mais, e aí a gente poderia ter até uma pauta para discussão disso, os porquês, mas hoje nós temos muito mais trabalho terapêutico nos consultórios de psicólogos do que em gabinetes pastorais. É uma decisão. É uma decisão que nós tomamos. E isso é uma coisa muito importante, porque a palavra de Deus tem solução para tudo. E aponta tudo que nós precisamos. E claro que eu vou precisar de, muitas vezes, ferramentas. Eu vou precisar, sim, eu não consigo resolver dilemas, eu vou precisar, eu não consigo acertar minha vida emocional, eu vou precisar de um profissional para me ajudar, que seria um psicólogo. É fato, é uma ferramenta, é ciência, mas nós estamos terceirizando aquilo que a palavra de Deus pode nos ajudar a ajustar os nossos relacionamentos com consultórios terapêuticos. Nós temos que pensar nisso. E é muito sério isso. Porque
a palavra de Deus, ela vai nos libertar de fato. Ela vai apontar, de fato, o que eu tenho que fazer. A palavra de Deus vai me manter numa relação e vai me fazer resolver os problemas desajustados. E muitas vezes essas ferramentas que a gente tem por aí vão dizer que eu estou no lugar errado, eu tenho que sair desse lugar. Se esse lugar me faz mal, acabou meu tempo nesse lugar. Se eu vivo uma relação tóxica, então eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ao invés de buscar na palavra de Deus, o que é que Deus diz sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre esses parafusos que estão desajustados, o que eu tenho que fazer? E eu preciso falar rapidamente sobre isso. Eu quero ler um texto, só para a gente entender como é que Deus agiu com Adão e Eva, quando todos os parafusos foram desajustados. Como é que ele fez? Como Deus fez, é como nós temos que agir. Amém? Se nós temos um referencial, quem é esse referencial? Não é o Frankel? Não. Também não é o Marshall. Também não é o Marshall. E não é pastor nenhum. É o Senhor, como é que Ele age, e como Ele age na sua palavra, é exemplo para que nós tomemos para a nossa vida, porque nós vamos passar por dificuldades semelhantes. Amém? Então eu te convido a abrir lá em Gênesis capítulo 3, eu vou ler alguns versículos só, não vou passar. Para a gente entender rapidamente, resumidamente, como é que Deus age. Aqui, esse episódio a gente já conhece, foi o pecado. O pecado veio, eles comprometeram a aliança com Deus, porque a aliança com Deus, ela é obediência e serviço. Deus deu uma ordem e exigia-se um cumprimento dessa ordem, eles quebraram isso. Já passou, então, dali, já não eram mais os dois, cada um tentou se defender independente do outro. Adão culpa Deus porque fez uma mulher daquele jeito. A mulher culpa Deus porque fez um bicho tinhoso. E ninguém assume nada. E aí, essa atitude revelou que a individualidade veio à luz. Eles deixaram de viver um para o outro, mas agora eu defendo os meus interesses. A intimidade acabou, porque eles sentiram vergonha, medo, tentaram dar um jeitinho doce, suave, que foram aquelas folhas, mas não era esse o método de Deus. E isso que nós temos que buscar na palavra de Deus. Quer ajustar os parafusos? Tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada? É na palavra de Deus que a gente vai ajustar. Então, eu te convido lá, 8. Gênesis 3:8 diz assim, ó: E ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. Mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou-lhe: Onde está? Respondeu o homem: Ouvi a tua voz do jardim, tive medo, porque estava nu, escondi-me. Deus perguntou-lhe: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Veja aqui, é Deus buscando o homem. Deus dando oportunidade para o homem de conversar, de falar o que estava se passando. Deu a oportunidade para o homem confessar o seu pecado. Deus não chegou em Adão e Eva recriminando, criticando, julgando, com ira. Mas ele chegou em Adão e Eva, apesar de tudo que tinha acontecido, de uma forma doce, branda, buscando um caminho para eles.
buscando a restauração, buscando uma conversa franca, buscando um arrependimento. E Deus não julgou, não brigou com eles. Está vendo o que tu fez? Ele pergunta, ele já sabia. Ô Adão, tu comeu. Por que Deus pergunta o que já sabia? É a oportunidade que Deus estava dando ao homem a confessar o seu pecado, a admitir o seu erro, a assumir a sua responsabilidade. Então é esse Deus que faz isso na sua palavra, é isso que nós temos que fazer quando esses parafusos da nossa vida estão desajustados. Quando alguma coisa precisa ser consertada. A primeira coisa que nós temos que pensar é o que Deus diz sobre isso. Tu está tendo um problema relacional? Então, não é discutir, brigar. É o que a palavra de Deus diz sobre isso. E muitas vezes nós acharmos a solução. Eu sei, eu conheço, eu já tenho experiência sobre isso. Não, nós temos que buscar o que Deus diz sobre os nossos desajustes. A palavra de Deus. Porque sempre vai ter um caminho. Sempre vai ter um caminho. Por mais que a gente não queira, vai ter um caminho, mas é um caminho que inicialmente é um caminho difícil. É um caminho do confronto. Adão, olha o que tu fez. Olha só, eu não falei que não era para fazer isso. Então há um confronto. Há um momento de tensão nessa relação, mas essa tensão, ela é tratada com doçura. Qual o objetivo? Que Adão e Eva se arrependessem, porque havia já um caminho proposto. Deus já tinha um caminho de solução para tudo aquilo que havia acontecido. Ele fala para Adão e Eva, fala para a serpente, dizendo de um caminho de salvação que era Jesus, a semente que viria. Então sempre essa conversa dura, ela tem que apresentar uma solução, um caminho. Deus fez isso com Adão e Eva, apresentou um caminho. Não era um caminho de condenação, mas era um caminho que era um caminho de salvação, de restauração. É assim que nós temos que trabalhar quando nós estamos desajustados. E é legal que no versículo 21, acho que é o 21. 21? Não, túnica não. No final. Não, os últimos 2 versículos do capítulo 3, Deus pega Adão e Eva e coloca fora do jardim. E coloca querubins para que eles não entrem mais ali e comam de uma outra árvore. E aí, às vezes pode parecer que foi uma questão difícil ali, eles serem expulsos daquele lugar, mas não foi. Porque se eles permanecessem naquele lugar, a chance deles continuarem a pecar e cometer outros problemas havia. Então Deus, por amor, tira eles daquele local e coloca guardas, coloca limites. E nós precisamos entender isso. Limites para o nosso relacionamento são importantes. Se nesse relacionamento do homem com Deus, naquela oportunidade Deus coloca limites em benefício do homem, por que nós não vamos usar o mesmo método? Por que não? E nós não estamos falando limites de pecado. Às vezes limites mais simples que prejudicam a nossa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu chego em casa, a esposa tem que conversar comigo, tem que falar o dia dela, e ela precisa falar, sim ou não, mulheres? E os maridos precisam ouvir,
Sim ou não, maridos? Sim, sim. E aí, nós chegamos em casa, em vez de nós nos darmos atenção, a gente dá atenção ao quê? Ó, viu? Sabe? Antes era TV, né? Mudou É. agora. Era a Mudou o TV. foco de atenção. Não quer dizer que está errado o celular. Mas se isso, que é uma coisa lícita, compromete o meu relacionamento, eu tenho que pôr um limite nisso. Deixa o celular na porta. Se eu estou, hoje até as crianças deixam o celular, né, não vão mais nas aulas. Se eu estou deixando de cuidar da minha família, da forma que ela precisa, e nós como responsáveis pela nossa casa, e nós estamos dedicando todo o nosso tempo ao trabalho, e colocando a nossa família em terceiro plano, há um limite que tem que ser reivindicado aí. Então, quando Deus, Ele quer o bem do homem, os limites são muito saudáveis. Nós precisamos de limites. Todos nós aqui precisamos de limites, senão nós vamos fazer o que dá na nossa cabeça e vamos comprometer o nosso relacionamento conjugal. Então, aqui Deus, Ele oportuniza, busca a confissão, oferece a restauração, estabelece um caminho a ser seguido, e coloca limites na vida do homem por amor. Esse é o método que nós temos que ter para que os nossos parafusos desajustados possam ser alinhados para que o nosso relacionamento conjugal seja um relacionamento saudável. Amém? Amém? Paramos? Chegou, né? Deu? Então, E é na palavra que a gente vai encontrar tudo isso, né? Então, amém. aqui nós temos, eu só vou passar aqui que não vai dar para falar nada disso. Já falou, tu falou tudo. É. Então, agora nós queremos separar em grupo. Nós queremos